Segundo um relatório da AV-Test, uma empresa e uma pesquisadora de cibersegurança, mais de 350 mil novas ameaças digitais são criadas todos os dias. Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você como você identifica a invasão e quais providências você precisa tomar. Venha comigo para esse vídeo porque ele vai ensinar você a identificar um ataque e como se sair bem dele. Vem comigo para o vídeo. Imagine só, né? Como não é difícil se proteger, se defender de tantas pragas virtuais nos cercando. Mas é impressionante que tem uma que se destaca muito, que é o ransomware. Quem é o ransomware? O ransomware é o famoso sequestro de dados. Ele é quem é o responsável por empresas aí gastarem muito negociando com cybercriminosos para que devolvam seus dados. E uma coisa que eu sempre falo sobre o sequestro de dados, não necessariamente os dados foram vazados. Na verdade, na sua grande maioria, quando se trata de ransomware, os dados estão na base de dados da própria empresa. Não importa a empresa, seu computador, não importa. Mas na maioria das vezes ele está aí na base de dados, só que criptografados. E é onde o cybercriminoso ele vai começar a te chantagear, fazer uma extorsão com você, negociando contigo alguns bitcoins para que ele te entregue a senha, a chave dessa criptografia para que você tenha acesso aos seus dados. Eu, particularmente, durante esses anos trabalhando com segurança da informação e proteção de dados, eu presenciei muitas cenas tristes dessas empresas que os seus dados estavam ali na mão de cybercriminosos e elas estavam completamente vendidas, não sabiam o que fazer e muitas delas negociaram e quero que você preste atenção nisso. Eles negociaram e não obtiveram o resultado esperado. Então, o meu papel aqui hoje é mostrar para você a sua empresa já foi invadida, os seus dados já foram sequestrados. E aí, o que fazer? Isso serve para você também, não importa o tamanho da sua empresa, ok? Muita gente acredita que sequestro de dados só acontece com empresas grandes. Muitas empresas pequenas já tiveram os dados sequestrados, porque ataques assim, normalmente, eles não são direcionados. Pelo contrário, são aleatórios. Então, tinha alguma vulnerabilidade na sua rede que permitiu aí esse ataque. Então, vamos aqui identificar alguns pontos que você deve notar quando você for invadido. Primeiro ponto, certifique-se da invasão. Bom, você precisa entender se houve uma invasão. Então, é óbvio, né? Quando nós estivermos falando aí de um sequestro de dados, poxa, você abriu ali o computador, vai ter lá uma mensagem, muitas vezes em inglês, dizendo o seguinte: eu criptografei os seus dados. Lógico, em inglês, estou traduzindo. Eu criptografei os seus dados. Como você quer recuperar? Se você quiser recuperar, deposite alguns bitcoins nessa carteira. E aí é onde você fica em desespero, porque você fala, poxa, e aí, né? Eu posso confiar? Então, essa é uma maneira de que, lógico, você se certificou de que aconteceu uma invasão. Mas verifique se ninguém mais tem acesso a essas informações. Alguém da rede, alguém que está numa outra ponta, no outro dispositivo. Peça para acessar o diretório de rede e ver se os dados estão lá ou realmente eles estão criptografados. Segundo ponto que você deve verificar após uma invasão: verifique os seus backups. Bom, esse aqui é um ponto que muitas empresas erram e erram feio, pessoal. Por que erram feio? Normalmente você tem lá um backup num HD externo, como esse aqui, conectado
ao seu servidor. De repente, quando o cybercriminoso ele entra na sua rede, o que ele faz? Ele criptografa a base de dados que está no seu servidor e criptografa também a unidade do HD externo. Muitas empresas confiam o backup apenas num HD externo. Então, lógico, aconteceu uma invasão, a primeira coisa que você deve fazer é verificar o seu backup mais próximo. Normalmente, esse no HD externo. Mas eu te afirmo, por experiência, que esse disco, ele com certeza estará criptografado e você não vai conseguir ter acesso aos seus dados. E por isso, você deve fazer backup em outros lugares. Não só fazer backup no HD externo. Até porque, se você for parar para pensar, se alguém invadir o local em que está o seu servidor e o seu backup junto, ele vai levar embora o servidor e o disco rígido que está conectado nele. Então, não tem muito sentido. E detalhe, muitas vezes ele vai ter acesso às suas informações. Então, faça um backup em nuvem. É importantíssimo que você tenha backup em nuvem. Em nuvem dedicada para isso, tá? Então, você vai me dizer, mas os meus dados estão em nuvem. Meus dados estão aí em alguma nuvem pública, como o OneDrive, Google Drive, enfim, Dropbox. Pessoal, presta atenção numa coisa, essa daí é a sua nuvem de produção, não é a sua nuvem de backup. Uma nuvem de backup, ela é própria para isso. É tanto que os seus dados, eles já sobem criptografados e protegidos, e elas ficam lá só para isso, você não trabalha nela. Identifique as vulnerabilidades. Esse é o terceiro passo. Bom, identificar as vulnerabilidades após um ataque é importante. É claro que seria melhor que você as tivesse identificadas antes, né? Mas isso não aconteceu e você teve aí um incidente de sequestro de dados. Então, o que você precisa fazer? Verifique o que possa ter causado essa invasão. O primeiro lugar, que é outra coisa que as empresas brasileiras erram muito, é não ter sequer um firewall. Para você entender, um firewall, ele é o que a gente chama de aquele protetor do perímetro digital. É ele quem vai dizer quem vai entrar e quem vai sair na sua internet. Às vezes, gente, ocorre sequestro de dentro para fora. Muitas vezes foi algum computador contaminado que sequestrou o seu próprio servidor. E aí você pode se perguntar, mas como isso é possível, Rafael? A utilização de software piratas, a utilização de softwares alternativos, não genuínos, chame como quiser. Mas o fato é que um software que não tem a licença adequada, não tem sequer a licença, você sim, a partir do momento que você fez isso, que você ativou esse software, você colocou um cybercriminoso dentro da sua rede. Você pode ter certeza disso. E muitas vezes eles são aí as portas para você sofrer uma invasão. Outra coisa, você precisa ter um software antivírus. O software antivírus, ele vai fazer aí o papel de verificar o que tem no seu computador. Então, gente, identificou essas vulnerabilidades, corrija-as. Dica número 4, altere o IP externo. Bom, vamos lá. Nós somos para a rede mundial de computadores, vamos dizer assim, nós somos lidos como IPs. Se você acessar esse site aqui, ó, meuip.com.br, você vai ver o número. Esse número é um endereço IP. Esse endereço IP é o seu endereço IP, é a sua referência na internet. Então, tudo que você fizer na internet estará aí com esse IP. Não importa, você vai acessar as redes sociais, vai aparecer esse IP lá na plataforma. Você vai assistir um vídeo, é esse IP que está assistindo. Ou seja, você tem sempre esse IP. O que ocorre? Nós temos IPs fixos e IPs dinâmicos. É importante que após um ataque, você altere esse endereço IP.
Eu vou dizer que às vezes, gente, dependendo da invasão, eu já vi empresas sendo atacadas assim constantemente. Constantemente. Houve um ataque num determinado mês, passado 3 meses, outro ataque. Passado mais alguns meses, outro ataque. Veja, não tomou as providências corretas. Então, existem casos que, além de você alterar o IP externo, você também precisa trocar até a operadora de internet. É sério. O cybercriminoso ele encontrou o mapa da mina, então ele vai estar sempre tentando fazer alguma extorsão com você. E você pode estar se perguntando: como eu altero o IP? Você altera o IP simplesmente desligando e ligando o seu modem. Você vai desligar, esperar os 60 segundos e ligar novamente. Pronto, seu IP será alterado. Se ele não for um IP fixo, ok? Se ele for um IP fixo, você tem que entrar em contato com a operadora de internet e pedir para que alterem o seu IP. Tá legal? E a nossa quinta dica, essa aqui é primordial. Cumpra as normas da LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, inclusive, quero fazer o convite para você vir aqui, ó, e dar uma olhada na nossa playlist de LGPD. Poxa, gente, tem de tudo aqui nessa playlist, desde o que é LGPD até as sanções administrativas impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se adequar às normas da LGPD vai permitir que você tenha uma rede mais segura e que você cumpra e obedeça o que essa lei federal nos obriga, que é observar os cuidados com os dados pessoais. Então, quando a gente diz aqui, observe as normas da LGPD, eu estou me referindo a tudo isso que eu já falei para você. Coloque o firewall, não utilize softwares que não tenham licença, tenha um antivírus, um backup em nuvem. Isso aqui tudo eu posso dizer que está lá positivado, escrito na lei, dentro do seu artigo 46, onde ela diz o seguinte: os controladores devem adotar medidas técnicas e de segurança para proteger os dados pessoais. E aí, você já sofreu um sequestro de dados? Já passou por esse pesadelo? Ó, deixe seu comentário aqui e não deixe só seu comentário. Deixa um like se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que ele é enriquecedor, que ele pode te ajudar num momento tão vulnerável. Inscreva-se também no nosso canal e ative o sininho para você receber aí as notificações de todo e qualquer vídeo que a gente lançar aqui, ó, no Pode Acessar, tá bom? Bom, eu sou Rafael Costa e eu espero que essas dicas tenham feito sentido para você e eu te vejo na próxima. Eu fui, tchau!